Bom dia, pessoal. Olha, tô só avisando, tem o pessoal entrando ali, tem bastante lugar ali para sentar, você não precisa ficar de pé não. Bom, bem-vindos, muito obrigado por estar aqui. Temos muito prazer em me apresentar. Meu nome é Marília Gutierrez, eu sou Principal Software Engineer na Grafana, focando em OpenTelemetry. Inclusive, alguns dias atrás, acabei de ser eleita para o comitê de governança do OpenTelemetry. E comigo temos o Thiago. E aí, pessoal, bom dia. Meu nome é Thiago Vieira, sou engenheiro de soluções pela Grafana Labs. Tenho aqui um privilégio de poder estar na presença de vocês e estar dividindo o palco com essa super engenheira aqui. Mas sejam bem-vindos. Bom, então vamos começar, né? Primeiramente, bem-vindos, obrigado a todos por estarem aqui. Também quero aproveitar e agradecer aos nossos patrocinadores, a AWS e a Vericode. As duas estão com boot também, então reserva um tempinho para lá dar uma olhada na boot deles, tem bastante coisa legal. E explicar um pouquinho como que funcionam as conferências, que às vezes a gente tem o ObservabilityCon, GrafanaCon, e qual que é a diferença dessas coisas. A gente está hoje no ObservabilityCon, que é a nossa focada, justamente ali a nossa principal conferência sobre observabilidade. E a gente traz ela para várias cidades, e uma delas é São Paulo. E aí, também temos a GrafanaCon, que é a nossa focada mais em produtos de observabilidade que são open source, então tem bastante coisa da comunidade. E também temos eventos como, por exemplo, Grafana Friends, que, aliás, estamos também começando um aqui por São Paulo. Quem tiver interesse em apresentar, pode falar com o Thiago depois, que também está começando, né, por aqui também. Fora isso, também temos webinars, que só no passado a gente teve 80 mil inscritos, e temos workshops que pode ser tanto online ou presencial. Também ano passado foram 7 mil inscritos. Então a gente gosta justamente de trazer o conteúdo para vocês, porque a Grafana é uma empresa remota e os nossos clientes estão pelo mundo inteiro. Então, para que a gente vai ficar só em uma determinada região? A gente quer espalhar pelo mundo. E vamos falar um pouquinho dos números. A Grafana tem hoje mais de 25 bilhões de usuários. E desses, né, usuários, 99% deles é para open source. E aí, fora isso, a gente tem os nossos clientes aqui. Quem que aqui é cliente da Grafana? Levanta a mão aí. Então, a gente tem 7 mil clientes hoje em dia, e nesse ano acabamos de completar a nossa renda dual de 400 milhões. Então, quem não levantou a mão, levanta a mão aí depois, para a gente chegar nos 500, é redondinho, é bonitinho, gente. Se quiser ajudar a chegar a 1 bilhão, eu também não vou reclamar, tá? À vontade. E também a gente tem um reconhecimento em outros lugares, por exemplo, na Forbes, que falou para a gente que a gente está sempre na lista, né, do Cloud 100, e vai aumentando a cada ano, então esse ano a gente está em 13º, e da InfraRed, que também votou a gente como uma empresa líder em transformação de infraestrutura na nuvem. Também, outro reconhecimento legal que tivemos esse ano é no quadrante da Gartner, que agora estamos ali no quadrante que é considerado como líder, e a gente está o mais para a direita, que significa que de todas as, né, dessa área de observabilidade, a gente é considerado que tem a visão mais completa da área. Então, também é legal esse reconhecimento de trabalho que a gente tem feito há bastante tempo. E como que a gente está conseguindo fazer tudo isso? A gente considera, é meio que uma nuvem aberta de observabilidade. Isso tem várias coisas. O que a gente quer dizer? A gente tem o código aberto, então a maioria dos nossos engenheiros realmente trabalha com coisas de código aberto. Até como eu mencionei, eu foco em OpenTelemetry. E até mesmo os produtos que a gente faz da Grafana, tem alguma parte dele, alguma versão que é totalmente open source, que vocês podem usar, ver o código e tudo mais. Também temos um ecossistema aberto. O que isso quer dizer? Que você pode ter vários dados de vários lugares, poder enviar para vários lugares. Então, a gente não quer criar barreiras ali, então pode ser tudo conectado. Também temos o padrão aberto, então a gente investe bastante tanto em Prometheus quanto OpenTelemetry. E temos uma cultura aberta, então a gente sempre tenta ser bem transparente como que a gente está fazendo nossos produtos, quais são as ideias que a gente está tendo, e até com os nossos preços que a gente passa para vocês, a gente mostra, explica, né? Sem aqueles truques de da onde está vendo os valores, né? Então, o que a gente pode esperar hoje? Tipo de coisas que a gente vai trazer para vocês, tanto da palestra de abertura, quanto as palestras que estão vindo por aí. A gente pode meio que agrupar em 3 áreas. A primeira, né, é de economia SaaS reinventada, mostrando como que a gente está
tentando melhorar justamente essa parte de custo, porque tá cada vez, né, tem mais informação, então como que a gente vai conseguir controlar o custo? A segunda área é de complexidade simplificada, que os sistemas estão cada vez mais complexos, então a gente quer ajudar vocês a entender o seu próprio sistema. E uma AI realmente útil. O que eu quero dizer com realmente útil? A Grafana Labs nunca é daquelas que, tá tudo na moda, eu vou na moda também. Então teve a moda do AI, que tudo tinha AI, não importa o que era, a gente não falou, não quero colocar IA só pelo fato de colocar AI. Então a gente foi desenvolvendo produtos, agora que a gente tem umas coisas que a gente acha que tá bem legal, então a gente acha que vai realmente ser útil para vocês, então é isso que a gente está trazendo hoje também. Bom, então vamos começar com a primeira área ali da economia SaaS reinventada. Os sistemas que vocês estão usando hoje estão cada vez mais complexos. Então você quer entender mais, então você manda mais telemetria. Isso faz com que você tenha mais custos, é mais complexo. Mas a quantidade que você está tendo que gastar para observar o seu sistema não está sendo compatível com o valor que você está tendo depois. Porque a maioria dos dados que você está enviando, você nem necessariamente usa. Aquela regrinha do, o 20 e 80, então provavelmente 80% dos seus dados você nem olha, né? Então, a gente quer realmente achar, resolver, mas não só com redução de custo, porque a Grafana tem uns já descontos bem agressivos quando você tem muitos dados, mas a gente não quer só essa parte de desconto. Aí, como diria, né, uma velha sábia, não é com feitiçaria, é com tecnologia que estamos utilizando aqui, então a gente quer resolver também esses problemas usando tecnologia. Então agora eu vou passar para o Thiago para ele mostrar como que a gente está resolvendo. Vai. Obrigado, Marília. Bom, pessoal, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês e eu queria que vocês guardassem essa resposta a essa pergunta com vocês. Se vocês olharem todas as telemetrias hoje que vocês ingerem, né, vocês pagam por ela, o quanto dessa telemetria realmente você extrai valor? Né? A grande visão na qual a gente tem trabalhado se chama telemetria adaptativa, né? Que é um mundo ali onde a gente elimina todo o ruído, né? E foca principalmente naquelas telemetrias que realmente fazem valer a pena o trabalho de observabilidade. Então essa visão, ela só é possível através de inteligência artificial e aprendizado de máquina, ou machine learning. Então, o que ela permite? Ela permite que a gente entenda todo esse fluxo de telemetria que vocês enviam para dentro da cloud, né? E aí, estuda o comportamento do seu sistema, estuda o comportamento do seu usuário, e aí, com base nesse estudo, o sistema toma decisões para que você não, né, as decisões são de, ou eu mantenho essa telemetria, ou eu descarto essa telemetria, ou eu agrego ela, né? Mas de alguma forma, como é que a gente pode extrair valor da telemetria que a gente está ingerindo? Então hoje eu tenho o prazer de apresentar não uma, mas duas adições à telemetria adaptativa, que é os rastros adaptativos, ou traces, né? E os perfis adaptativos. Então, mas antes da gente explorar essas duas tecnologias, vamos dar uma olhada um pouco, né, e destacar um pouquinho do sucesso que a gente teve com métricas e com os logs adaptativos. A gente ficou super impressionado com o avanço, né, e com o ecossistema que as métricas adaptativas trouxe até agora. A gente não só a adoção, a quantidade de clientes que está utilizando, mas também a economia total que a gente salvou com métricas adaptativas. E é por isso que a gente está cada vez mais investindo nessa tecnologia. Nos últimos 12 meses, se a gente olhar ali, um aumento de 12 vezes o tamanho de empresas ativas que ativaram as métricas adaptativas. E uma coisa super interessante de 640 milhões de métricas ativas salvas por mês, a gente passou para 1,4 bilhão de métricas ativas. Os recursos mais recentes que a gente colocou do lado de métricas ativas é a segmentação baseada em rótulos. Então a gente consegue fazer essa segmentação um pouco mais granular, né, com base nos labels que você envia na telemetria. E a segunda é a recomendação automática. Então você consegue ligar uma recomendação automática para que ele possa fazer uma análise para você mais minuciosa e trazer mais eficiência e mais inteligência na hora de escolher quais métricas ficam e quais métricas têm que sair. Já os logs adaptativos, ele se tornou ano passado,
né? E hoje a gente já tem mais de 380 organizações utilizando os logs. E com isso a gente conseguiu salvar 12 petabytes juntos de logs sem valor, né? Logs que não trazem valor nenhum para a sua observabilidade. Duas coisas que eu queria destacar, né, das novas funcionalidades dos logs adaptativos primeiro, é a isenção temporária. Então, quando você coloca lá uma regra para poder eliminar esses logs do seu sistema, supondo que existe um alerta, um incidente que todo o time está reunido, você consegue apertar o botão de pause e essas exceções param de valer, né, e os logs passam a ser ingeridos para que você tenha mais informação ali que talvez possa te ajudar. E o segundo é a segmentação por serviço. Nem todos os seus serviços têm a mesma criticidade, né, o mesmo valor do que iguais, né? Então você consegue colocar 50% de amostragem de um, 30% de outro. Então isso foram uma das tecnologias bacanas do logs adaptativos. Vamos falar então da primeira lançamento que a gente fez agora, que são os rastros adaptativos. O rastro, ou trace, né, ele é uma das formas mais poderosas da observabilidade. Né? Ele oferece ali visibilidade completa das requisições que passa de ponta a ponta para vocês, né? Enquanto ele percorre ali um sistema bem complexo, distribuído e proporcionando para você uma visão mais profunda. Mas na prática, o volume de dados de rastreamento é super grande, né? Muitas vezes a gente está conversando com os clientes, é uma das maiores dores de cabeça em termos de custo, né? Enquanto a gente com essa quantidade de dados fica difícil para a gente poder gerenciar e muitas vezes economicamente inviável. Acaba que você tem que escolher qual serviço você vai rastrear e qual serviço você não vai rastrear. O rastro adaptativo, ele resolve esse desafio e ele vai fazer com que você mantenha apenas os rastros que realmente trazem valor para você, né? Aqueles rastros que importam, né? Então eles merecem, os que merecem mais atenção. Então você pode enviar todos os seus dados, todos os seus rastros para dentro da Grafana Cloud e ele vai fazer uma amostragem automática para você. Com isso você tem redução imediata de custo, né? E ao mesmo tempo potencializa ali o trabalho dos seus engenheiros. E aumentando, né? Diminuindo o retrabalho que eles têm olhando para a sua plataforma. E para começar, com os rastros adaptativos é super simples e rápido. Né? A gente tem um motor ali de recomendação de política de amostragem. Então, em 2 minutos, quando você liga para começar a fazer os rastros adaptativos, você já tem ali mais ou menos 3 recomendações automáticas. Você já pode começar a fazer essa amostragem. E a partir dali, os rastros adaptativos, utilizando a inteligência artificial, ele vai ficar fazendo essa análise em cima dos rastros que estão chegando e ele vai começar a te trazer mais sugestões de amostragens para que você possa ir afinando, né, refinando o modo como a gente faz a amostragem. Tudo isso com um único propósito, né? A gente manter os rastros que realmente tragam valor para você e descartar aquilo que não merece a sua atenção. Né? E os resultados são impressionantes, pessoal. O pessoal que fez da fase beta, né, da fase privada beta, eles conseguiram diminuir de 70% a 90% a quantidade de rastros que chegou para dentro do sistema, sem perder a visão operacional que eles têm. E não bastava entregar uma ferramenta, né? A gente está entregando 2 dentro desse mundo, que seria os perfis adaptativos. Os perfis ou profiling, né? Você pode enviar os seus perfis através ou do SDK do Pyroscope, que você coloca nas suas aplicações, ou através do Alloy, né? Diretamente para o Grafana Cloud, né? Onde eles fazem a amostragem de forma automática. Então, quando o sistema detecta uma mudança anômala no perfil que está chegando, o que o sistema vai fazer? Com a inteligência artificial e a machine learning, ele vai começar a aumentar a granularidade das métricas que estão chegando dos seus perfis e vai fazer uma amostragem automática para você, porque aí você tem uma resolução maior, né, do que está acontecendo dentro da sua aplicação. Ativar o Profiles, ele vai resultar em média, e aí é um número impressionante, né? Ele vai dar um número para você de 85% de economia dentro do seu profile. O que é bacana é que também, a minha experiência com os clientes,
São os clientes não estão ligando para o profiling porque custa caro, né? Não, é normal, assim, a gente ver o mercado falando que é pagando muito caro pelo profiling. Com os perfis adaptativos, você pode ligar, esquecer dele sem problema nenhum, fazer isso para todos os seus serviços, e aí você vai ter essa economia de 85%, que é a média que a gente está vendo. Quem quiser saber mais sobre os rastros adaptativos e os perfis adaptativos, a gente vai ter uma sessão chamada Observabilidade Mais Inteligente com Grafana, que acontece, eu acho que às 2 horas, mas vale a pena. E agora, vou passar a conversa para a Marília de novo, né, que ela vai falar para vocês a respeito do Bring Your Own Cloud, ou traga a sua própria nuvem. Marília. Vou falar um pouquinho, então, agora dessa nova modalidade que a gente está trazendo, que é o Bring Your Own Cloud, que eu trago a sua própria nuvem. Como que funciona? Bom, a gente tem o Grafana Cloud, que ele funciona, a ideia é ser meio que proporcional, quantidade de volume de telemetria que você tem, quantidade de custo. Como eu também mencionei antes, a gente tem bastante desconto quando começa a ter bastante valor de dados, então, na verdade, aqui deveria ser até uma curvinha ali no começo. E a gente trabalha muito bem para conseguir fazer em escala. Por exemplo, hoje estamos em 25 regiões e tem região lidando com cerca de 1 bilhão de séries ativas, então a gente sabe trabalhar em escala. E aí temos a outra opção, que é o Grafana Open Source, que é o que muita gente conhece. Esse daí tem a vantagem de você vai ter a economia, porque, né, você não está pagando para usar, mas tem as dificuldades de você que tem que manter a infraestrutura, você tem que fazer as suas próprias atualizações, ou até mesmo tem algumas features que existem só no Grafana Cloud e não vão ter no Open Source, então você acaba perdendo um pouco disso. Então a gente está trazendo uma nova modalidade, que é o Grafana do traga sua própria nuvem. Esse vai ser um caso, vai ser útil para, geralmente vai ser clientes meio que gigantes, então provavelmente é coisa de menos que 10 clientes hoje em dia, mas a ideia é, você tem a sua própria infraestrutura, então você está rodando ali no seu AWS, GCP, e a gente vai instalar o Grafana Cloud na sua nuvem, e a gente vai gerenciar para você no sentido de, vai atualizar, fazer patches, então fazer as coisas que a gente conhece, e com isso você tem as features que seria do Grafana Cloud, mas você que vai controlar a sua própria nuvem, você que está pagando ela, então o modelo até é um pouquinho diferente, e até tem, às vezes, algumas empresas que precisam ter algumas regras de, não, sou eu que tenho que rodar na minha nuvem, então acaba sendo compatível e você pode usar essa modalidade também. E falando até nessa parte de ser compatível, eu não sei se alguém aqui tem que trabalhar com o governo dos Estados Unidos, mas quem trabalha com o governo dos Estados Unidos precisa ter uma certificação que é do FedRAMP, e então a gente fez as nossas nuvens também serem compatíveis com o FedRAMP. Então, se você trabalha com o governo dos Estados Unidos ou algum cliente seu trabalha com o governo dos Estados Unidos, precisa ter essa certificação para poder trabalhar, que é questão de segurança e coisas nesse sentido. Então, a gente já tem essas certificações também, tanto da FedRAMP quanto da DoD e L5. Se alguém sabe o que é isso, muito bem, eu não faço ideia, mas é isso. Então, para dar uma resumida aqui nessa parte, então, a gente está mostrando justamente como que a gente está conseguindo trazer o custo que você está tendo perto do valor. Então, justamente com toda aquela parte que o Thiago mostrou de... Você viu quanto que está reduzindo, né, a quantidade de dados, mas ainda focando, você não perde a parte que é importante ali para você. Então, a gente continua agora trazendo o custo mais perto do valor. Bom, agora vamos passar para a próxima área ali de complexidade simplificada. Para essa, eu vou mostrar um pouquinho a história ali da Grafana, como está resolvendo isso. Porque quem começou a mexer com Grafana Labs, aposto que a primeira coisa que vem na sua cabeça é Grafana em si, dashboard. Por que você gostava? Porque é simples. Eu tenho um monte de dados, eu só quero olhar lá, me dá um número bonitinho, posso ficar feliz e triste com o número? Posso, mas não vem o caso. Mas era basicamente isso, a gente quer simplificar a coisa para você. Então, a gente não parou só no Grafana em si. A gente foi criando ali uma floresta de ferramentas. Então, a gente tem o Loki, tem Periscope, tem Faro, tem Alloy. Então, tudo que a gente foi vendo que tem a necessidade, a gente foi criando. E isso daí funciona meio que como uma matéria-prima de tudo que a gente vai trazer depois. E não só coisas da própria Grafana, como as coisas que a gente investe também fora, como o Prometheus e o OpenTelemetry, que são áreas bem importantes também. E a gente vê o pessoal usando essas ferramentas em tudo quanto é lugar. Então, você vai ver, tipo,
a NASA usando, tem SpaceX, e Eu Me Divirto tem um canal que a gente tem, que é Achando Grafana pelo Mundo. A gente acha em cada lugar pessoal monitorando as plantas, se tem com umidade. Na época da pandemia, ou todo mundo aí que fazia o pão, olhava lá o seu starter, estava monitorando o pão. Então, se tem para fazer ideia, dá para fazer, gente. Tem de tudo quanto é lugar. E aí, com isso, a gente foi aprendendo com nossos usuários. Então, o que era importante para vocês? Que tipo de coisa você quer fazer? Porque ali, como a matéria-prima, que seria de polir a madeira, você não quer você construir os seus próprios móveis, não. Alguém constrói para mim e eu só uso. Então, a gente foi construindo com essas ferramentas coisas que vocês poderiam utilizar. Então, hoje em dia, a gente tem cerca de 100 integrações, aí tem muito desenho aí, bonitinho, escolha o seu favorito. E aí temos jeitos de você conectar com bastante coisa. Então, justamente para facilitar a sua vida, para você não ter que criar essas integrações. E pensando na história de como a gente foi lançando as coisas, então a gente começou, né, ali com o monitoramento do Kubernetes, do seu front-end, das suas aplicações, das nuvens, e aí a gente está sempre ouvindo para qual que é a área que vocês acham que tem que focar bastante, e a gente cria um produto em cima disso. Então, a gente está anunciando também o Database Observability, então a observabilidade do banco de dados, porque a maioria das aplicações vai ter um banco de dados. E muitas vezes é ele que está lá causando o problema, porque uma query que demora 3 segundos no lugar de 3 milissegundos pode fazer, às vezes, você perder um cliente que não vai ter paciência de ficar ali esperando. Então, é uma área que a gente quer também focar. Então, a gente está lançando, a gente vai mostrar, vou até mostrar um pouquinho a próxima palestra, vou mostrar um demo de como você pode olhar esses dados também. Fora isso, como que estava funcionando até esse momento, né? A gente tem todos esses produtos, mas eles focam meio que bem profundo nessa área, né? Então, você tá ali olhando o Faro, é toda a sua parte de front-end, se você olha o seu database, vai estar toda essa parte do seu banco, então, funciona como se fosse gavetas. Você quer abrir ali, você olha o que está acontecendo nela, fecha, abre a próxima gaveta e vai olhando. Então, a gente quer mudar um pouco também esse paradigma. Ano passado, a gente mostrou o Asserts, e esse ano, então, a gente está mostrando o Knowledge Graph, que é o grafo de conhecimento. O que a gente muda aqui um pouquinho é que a gente, na verdade, cria uma conexão entre todas essas gavetas. Então, a gente vai conseguir ver todos, né, o relacionamento desses sistemas. A partir disso, a gente consegue ver os insights, e também tem um workbench que é para você achar a causa raiz do que está causando tudo isso. A próxima palestra vai mostrar também um demo dessas partes. Então, com isso, o que a gente está fazendo? Aquelas gavetas, a gente está transformando em mais coisa parecida com uma prateleira, em que tem ali separado, caso você queira aprofundar naquela parte, mas também você consegue, está tudo aberto e você vê a conexão entre as coisas e o que é importante, porque às vezes é o seu banco que está causando um problema no seu front-end e você estava ali só olhando o alerta do front-end sem perceber o que estava afetando. Bom, fora isso, a gente voltou aqui, né? Estava ali, qual que é a próxima coisa que o pessoal está tendo dificuldade? Agora tem bastante gente usando Grafana, só que agora eu tenho 100 instâncias, tenho 200. Como que eu vou gerenciar, eu quero atualizar e eu quero ligar todas elas ao mesmo tempo? Dá trabalho. Se eu quiser fazendo, né, uma por uma ali, a não ser que você tenha um estagiário, aí ele faz por você. Então, a gente tem agora o Fleet Management, que então é para você fazer o gerenciamento de frotas. Então, você consegue ver todas ali no mesmo lugar, e então você consegue, atualiza aí todas para mim, você seleciona quais que você quer, e vai assim, então você tem uma noção melhor do seu sistema. Isso é bom para se você está naquela parte de você que está fazendo realmente operação, que é você que tem que fazer, e também para se você tem algum gerente, alguma coisa que quer perguntar, como que está o estado aí de todos que a gente está rodando, você tem um lugar que você pode mostrar, e você não precisa ter uma configuração em cada lugar, está tudo no mesmo lugar e você usa para todo mundo. E o próximo item como que eu vou instrumentar tudo isso? Eu não sei quais desses serviços estão realmente instrumentados. Então, um outro que a gente está anunciando é o Instrumentation Hub, que é, então, um centro de instrumentação. Nele você consegue ver todos os seus serviços e você consegue falar, quero ligar
instrumentação nesses que estão faltando, nos que não estão faltando, e até isso te ajuda até com os custos, porque aí você consegue ver um monte de serviços de, nossa, eu estava mandando tudo isso e não fazia ideia, você pode até desligar porque é coisa que não é importante para você. Então, realmente, mas no mesmo lugar, a gente combina ali tanto o Alloy, que é o nosso collector, uma distribuição do OpenTelemetry, que está combinando tanto a parte boa do Prometheus quanto do OpenTelemetry, e também o Bela, que ajuda realmente, né, a coletar essas informações. Então, com isso, a gente está mostrando que está simplificando bem, porque não é questão de simplificar a sua aplicação, porque a sua aplicação vai ser complexa. Não adianta, a gente não quer simplesmente falar, não, sua aplicação não é complexa, não precisa entender não, é só esse número. Você precisa entender tudo o que está acontecendo na sua aplicação. Então, a gente está trazendo justamente essas ferramentas para facilitar a sua vida. E na próxima apresentação, a gente vai mostrar um demo justamente mostrando, você teve um alerta ali no seu front-end, como que você vai fazer na análise da causa raiz, e chegando no banco de dados, já que é novidade, então vou mostrar um pouquinho também na próxima apresentação. Bom, e agora eu vou passar para o Thiago para falar de EA. IA. Grafana Assistant. O pavor dos estagiários, esse cara, né? Ou, né, o melhor amigo, a gente não sabe. Mas eu estou muito empolgado em compartilhar com vocês um pouco de notícias sobre o Grafana Assistant. Vocês têm acompanhado a gente em algumas demos que a gente tem feito, alguns eventos que a gente tem participado, né? Como é que o Grafana Assistant vem nos ajudando, né? O Grafana Assistant, ele é uma integração, é um chat lateral que a gente colocou na nossa plataforma, e ele representa ali um excelente caso de uso em observabilidade com modelagem de linguagem, né? Que é o LLM. Ele conecta-se com bases de telemetrias que a gente tem, entende as linguagens nossas de consulta e gera ali resultados a partir de pesquisas com a linguagem natural, né? Eu posso fazer qualquer pergunta de qualquer forma com ele e ele vai interagir comigo de forma mais intuitiva. O Assistant ele é capaz de analisar sinais de pistas, né, se você está buscando algum problema em um incidente, tomar a decisão automática para vocês e orientar aí os próximos passos, né? O que você deve fazer ali para poder dar continuidade na sua investigação. E claro, tudo isso mantendo a essência do Grafana, né? Eu quero criar dashboards, eu peço para o Assistant criar dashboard. Eu quero criar alertas, o Assistant vai me ajudar a criar alertas. E obviamente vai explorar os dados de uma forma mais complexa e também interagir com essas aplicações que a Marília estava passando para vocês agora. Então ele faz interação, um knowledge graph, né? Ele vai fazer interação com drill down e assim por diante. O Assistant, ele é uma ferramenta que ele é feita para todos os usos, né? Vamos supor que você é novo, você está entrando agora no Grafana Cloud, você nunca está vindo de uma outra plataforma, e você precisa de ajuda para poder, como é que eu crio meus dashboards, né? Como é que eu navego através dessa plataforma cheia de aplicações? Então, o Assistant, para novos usuários, ele funciona como se fosse um instrutor. Então, você pode estar ali lado a lado com ele, 24/7, perguntando, fazendo perguntas e pedindo ajuda para poder trabalhar dentro da plataforma. Para SREs profissionais, né, que já tem ali um conhecimento vasto e a complexidade da complexidade da sua solução, ele funciona como se fosse um copiloto operacional, né? Então você consegue ali ajudar a resolver incidente com mais rapidez, você consegue sugerir, ele consegue sugerir para você queries mais eficientes, né? Às vezes você tem um dashboard com uma query que está meio lenta, você pode pedir para o Assistant dar uma olhada nessa query e te ajudar a deixar ela mais eficiente, fazer uma correlação entre métricas, entre logs, e até oferecer recomendação mais proativa, para que você possa diminuir o seu MTTR, né? Que é uma das principais funções que o Assistant vem nos dando aqui, é diminuir o tempo nosso de detecção e de resolução de problema. É como para o SRE, é como se você tivesse um especialista em observabilidade 24/7, né, ao seu lado o tempo inteiro, te ajudando a resolver problema. E obviamente a gente não pode esquecer dos líderes, né, e os gestores técnicos, né, que têm um pensamento, que pensa de uma forma mais estratégica. O Assistant ele vai ajudar você a transformar os dados em métricas de negócio, né? Pode auxiliar aí na criação de dashboard executivo, fazer correlação entre métricas e logs e extrair ali métricas de negócio para você e apontar tendências, né? Ajudar você ali a tomar ação
com base em evidências que ele vai trazer para você. A gente ficou muito feliz com a adoção do Grafana System, né? Logo que a gente colocou o Grafana System disponível para uso, em pouco tempo, olha que gráfico sensacional que a gente viu de crescimento de uso, né? A gente tem escutado muita história bacana quando a gente conversa com os clientes que usam o Grafana System, né? Traz entendimento ali de sistema, é muito mais intuitivo, trazendo insights valiosos durante mesmo uma resolução de um incidente, fazendo um troubleshooting real. Tem até um cliente nosso, que a gente pegou a frase dele aqui para colocar, né? O Chris, da OutSystems, e ele está usando a Grafana já faz muito tempo, o Grafana Cloud, e ele falou que se ele tivesse o Grafana System nos últimos, né, quando ele adotou, que foi 2 ou 3 anos atrás, ele teria economizado mais de 50% de tempo, só de perguntas que ele fazia para o suporte para poder aprender a mexer com a plataforma. A gente adicionou os rastros e os perfis agora para dentro do Grafana System. Então você consegue trabalhar, né, interagir com essas métricas e correlacionar elas com métricas e logs. E também a gente adicionou suporte para fontes de dados SQL. Uma novidade bem bacana que a gente adicionou ao Grafana System as regras, né? Você consegue agora personalizar o System completamente do modo como você trabalha, né? Então pensa que você tem uma forma de resolver o seu problema, seu time tem um workflow, um processo que precisa ser resolvido, você com linguagem natural, você pode criar regras e colocar dentro do Assistant para ele poder responder as perguntas do modo, da forma que vocês trabalham, né? Então ele se adapta ao workflow da sua empresa e das melhores práticas que você cria para o time de observabilidade. Isso é muito importante, né? Porque quem está no controle é você, né? As regras, elas são totalmente desconfiguráveis, pode ser ajustada, né? E de acordo com a prática vai evoluindo, você vai ajustando as suas regras. Suporte a servidores MCP. Muitas pessoas vieram perguntar para a gente, mas suporte MCP, porque eu tenho um MCP dentro da minha empresa, eu queria colocar esses dados lá para dentro. Então sim, né, o Grafana System hoje ele suporta os servidores MCPs. Os servidores MCPs eles servem para dar mais contexto às métricas que o Assistant trabalha, né? Significa que você pode fazer consulta de dados reais, né? Você pode conectar o MCP do GitHub, você pode conectar o MCP do seu servidor de ticket, você pode conectar o MCP da AWS, e quanto mais você coloca dados lá dentro, mais dentro do seu ambiente, mais ele entende o comportamento do seu ambiente, né? Ele deixa de ser apenas o Assistant deixa de ser apenas um chat de conversa para você e passa a ser realmente um agente que realmente está integrado ao seu fluxo de trabalho. Memória de infraestrutura. Essa feature é muito bacana, porque essa feature ela faz com que o Assistant ele vai aprendendo o seu comportamento, né? Ele vai aprendendo o comportamento dos seus usuários, vai vendo como é que os clusters são conectados, como é que os serviços são conectados, e ele vai criando uma rede de aprendizagem dentro do sistema, e ele vai ajudar você, toda hora que você fizer a pergunta, ele já não vai pensar do zero, né? Ele não vai pensar do zero, né? Ele vai já ter essa memória de infraestrutura para poder ser ágil na resposta que ele vai te entregar. Então isso isso agiliza demais quando você está olhando por um incidente e as respostas são cada vez mais rápidas. E quando a gente está utilizando o Knowledge Graph, que vocês vão ver na próxima palestra aqui com a Marília, agora a gente integrou o Assistant com outras ferramentas, inclusive o Knowledge Graph. Quando a gente integra com o Knowledge Graph, o Knowledge Graph ele já traz todo o contexto do problema. Então, quando você integra o Assistant ali, ele já começa a te responder com base no problema que você está solucionando. É super ágil, super rápido. E é isso, pessoal. A criação do Assistant, a gente já viu de imediato ali o tempo que ele consegue salvar com as pessoas, né? A gente montou essa plataforma de Agente AI para a gente rodar em escala, né? Então, a gente vai utilizar essa plataforma agora para poder entregar as próximas ferramentas de observabilidade, que é com base em AI, e a gente vai utilizar essa plataforma. Mas antes de terminar, antes de finalizar, eu quero falar de uma dessas ferramentas que a gente já criou com base no Agente AI e que agora eu tenho aqui o prazer de poder apresentar para vocês, que é
o Grafana Assistant, bom, é o Grafana Investigations. O que é o Investigation? A gente tem na cabeça o seguinte, agora a gente já tem um Assistant, né? Ele já veio para poder economizar o tempo, né? E o tempo é realmente o recurso ali mais escasso que a gente tem quando um problema está acontecendo. O nosso cliente está sofrendo, né? Então a gente precisa, sofrendo com a plataforma, tá fora do ar, ou a plataforma está respondendo devagar. Então o Assistant ele vem para poder agilizar o nosso MTTD e MTTR. Cada segundo vai contar durante um troubleshoot de incidente. E aí a gente começou a pensar o seguinte, e se, no momento que um alerta for trigado ali por um incidente, e se a gente pegasse esse agente, mas multiplicasse ele por vários outros agentes, em paralelo, e botassem todos eles para poder ir trabalhar e investigar para você em cada data source que você tem conectado no Grafana, no Grafana Cloud. No fundo é a mesma coisa que a gente faz hoje, né? Os melhores SREs aí da nossa empresa, é isso que acontece. Tem um alerta, eles se juntam ali com outras pessoas e cada um vai fazer uma busca das informações. Mas isso é manual, né? Isso são pessoas fazendo. E foi daí que nasceu a ideia do Grafana Investigation. É um novo passo nosso na evolução do uso do Grafana System. A gente está muito animado aqui em anunciar isso oficialmente, né? Essa é a primeira grande evolução que a gente tem dentro do Grafana System, né? O primeiro lançamento que a gente faz de uma ferramenta com base na nossa plataforma de agente QI. E o objetivo da investigação é simples, né? A gente quer ajudar você a descobrir mais rápido o que está acontecendo, com contexto e com automação, né? Mas, em vez de ficar falando só disso, eu quero mostrar para vocês como é que funciona na prática. Eu não quis contar com o Deus do Wi-Fi, então a gente gravou um vídeo aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Bom, quem conhece os demos da Grafana sabe que esse é um ambiente nosso de demo, né? É fácil a gente notar aqui que, né, o nosso carrinho de compra está com problema, né? Obviamente. Então vamos notar, né, o nosso ambiente de demo. A gente tem um problema com o nosso carrinho de compra, a gente sabe disso, está vermelho. E aí a gente quer fazer uma investigação, a gente quer utilizar o Assistant para poder perguntar para o Assistant, né, o que está acontecendo com o meu carrinho. Bom, então a gente quer notar o que está acontecendo com o nosso carrinho de compra, né? Então a gente vai abrir o Assistant fica do lado direito, né, uma janela de chat, e a gente vai, em linguagem natural, perguntar para o Assistant, me ajude a encontrar qual que seria o problema com o meu carrinho de compra, né? E aqui, quando você abre o Assistant, você pode simplesmente chegar para ele e falar, olha o meu dashboard, porque no momento que você abre o Assistant junto com o dashboard, você tem um contexto desse dashboard dentro do Assistant. Então você já pode perguntar o que está acontecendo, né? Ele vai fazer uma análise dessas investigações. O Investigation, você tem um botão ali que quando você clica naquele botão, ele vai abrir por trás, ele vai começar essa investigação para você. Obviamente, você poderia continuar conversando com o Assistant para poder dar mais contexto, né? O ideal seria, quanto mais contexto você abre para poder abrir a investigação, mais rápido ele vai te retornar com essa resposta. Então, o que a gente está vendo aqui, a gente fez a pergunta, ele abriu a investigação, e a gente sabe, né, que esse ambiente de demo a gente provoca intencionalmente um problema entre o nosso carrinho de compra com o banco de dados Redis, né? Então, quando isso acontece, um alerta é gerado e aí o problema vai evoluindo. Então, já que a gente já fez uma pergunta para o Assistant, falou, deixa eu ver, né, faz uma investigação para mim, vamos ver como é que é a tela de investigação. As informações básicas de investigação aqui, você tem o nome ali, né, o que ele dá para a investigação, quem começou, que horas que começou, mas eu vou notar ali um item especial ali que chama confiança, né? Então, de acordo com que os assistentes vão trazendo mais evidências do incidente que a gente está investigando, aquela confiança vai aumentando. Já te ajuda ali a olhar a investigação para ver se a investigação né, tem confiança ou não na investigação que está sendo feita. Na tela de baixo, a gente tem atividades dos agentes, então a gente já consegue ver que tem vários agentes trabalhando, né? A gente tem um líder que vai colocar as data sources tudo na mão dos agentes. E aí, por exemplo, se a gente notar especialistas em Prometheus,
O Prometheus já tem vários outros agentes olhando para cada uma das nossas data sources, tentando buscar evidências, né, do que pode estar acontecendo. Ali a gente já consegue ver no progresso que um dos agentes está procurando a conexão, né, a saúde da conexão entre o carrinho de compra e o banco de dados Redis. Mas o legal é de que quanto mais evidências vai encontrando, mais informações a gente vai agregando num espaço de contexto para onde a Assistant pode trabalhar. Cada um desses achados e dessas evidências, ela vai ter uma explicação um pouco mais detalhada. A gente vê no quadro de baixo que a gente tem um sumário executivo que ele vai sendo construído de acordo com que a investigação vai progredindo. Então, tem um agente aqui embaixo, não sei se vocês conseguem notar, esse reviewer aqui, ó. O reviewer, o que ele é? Ele vai vendo tudo que os outros agentes estão fazendo e vai escrevendo para a gente um sumário executivo do que ele está encontrando, né? E são as evidências que são mais certas do que pode estar acontecendo. E aí a gente consegue ver em tempo. Eu acho que já dá para ver, né, que aqui embaixo, quando ele fala que um componente não está podendo conversar com o Redis, ali já está descobrindo o erro que a gente provoca. Isso o agente já fez o trabalho dele, né? Muito bom. Não precisamos fazer muita coisa. Mas quanto mais evidências a gente vai encontrando, quando a gente passa o mouse em cima de um desses itens, a gente consegue ver detalhes, né, de onde que essa evidência veio. Mas uma coisa interessante né, e na parte de baixo a gente começa a botar mais as hipóteses, as causas raiz. Mas a gente sabe que LLM tem os seus momentos de alucinações, né? Então, como é que a gente consegue ver se existe alucinação ou não? Cada uma das evidências que os agentes trazem para a gente aqui e colocam em evidência dentro das hipóteses, ele traz um resumo completo de como essa evidência foi trazida para cá. Então, a gente tem várias evidências para poder ver o problema de conexão com Redis. Então, é uma forma para a gente ver se existe uma alucinação ou não dentro do LLM. E embaixo do reporte, a gente tem, do relatório, a gente tem ali uma linha de tempo. Essa linha de tempo ele traz também, junto com os timestamps de cada métrica que os agentes vão encontrando, ele vai trazendo ali evidências, falando quando que começou, quando é que se tivesse um alerta, quando é que o alerta foi trigado, né, que tipo de propagação isso aconteceu dentro do nosso ambiente. O relatório detalhado é onde você vai ter um tanto de painéis e charts que você pode utilizar esses painéis para poder criar dashboards. E falar em dashboard, a gente tem um botão lá em cima que se essa investigação é uma investigação que vale a pena você criar um dashboard para depois ficar de olho e não ter esse problema de novo, ele faz a criação do dashboard automaticamente para vocês com base nessas evidências, né? E todas as métricas utilizadas para poder fazer a resolução desse problema. Tem uma coisa bacana dentro desse detalhe, que é a árvore de hipóteses. Então, as hipóteses que estão em highlight aqui, né, com os traços mais brancos, elas indicam as hipóteses com melhores evidências, né? E as que estão ali em cinza, por exemplo, são evidências, são hipóteses, mas elas não têm muitas evidências para poder te dar o caminho da solução desse problema. Então, a gente consegue ver ali todas as hipóteses que o agente está criando para a gente poder ver qual realmente é o problema que foi trigado o alarme, né, ou o problema que a gente está podendo fazer essa investigação. Tem uma coisa interessante aqui dentro que a gente ainda tem, né, trabalhado com feedbacks de pessoas, né, que é um botão de feedback do lado lá do Assistant, né? Esse botão de feedback, ele traz ali a gente, humanos, fazemos análise do feedback que os usuários trazem para a gente poder refinar melhor a ferramenta, mas também é feita uma análise pelo próprio Assistant, né? Que a próxima vez que tiver um incidente, uma investigação, esse feedback vale a pena, né? E a investigação seja feita da forma como vocês passaram de feedback para o próprio Assistant. Então, é super promissor, está gerando resultado, está diminuindo muito o tempo de MTTR, está diminuindo o tempo que o time gasta tentando descobrir qual que é o problema. E a gente está tendo um feedback super, super positivo. Esse é o Grafana Assistant. É importante dizer que quanto mais contexto a gente coloca, mais rápido essa investigação acontece.
tá? E mais alta a confiança vai ser dessa investigação. É isso. O Grafana System ele já está disponível para todo mundo utilizá-lo, né? A gente está aqui, a gente vai ter os demos aqui, a gente vai poder rodar a Grafana System nessa mesma investigação ou outras investigações para vocês verem como é que isso em tempo real. É importante dizer que as pessoas que já estão usando o Grafana System, né, já sabem, a gente vai cobrar por usuário a partir de janeiro de 2026. E o Grafana System Investigações já está em prévia pública. Então, se você estiver usando o Grafana Cloud, você já pode abrir investigações e começar a trabalhar com o Grafana System. Como vocês viram, né, eu e a Marília aqui trazemos para vocês assuntos de economias de SaaS inventada, né, é o que trouxe a gente para colocar a gente no patamar que a gente está dentro do Gartner. É uma das coisas que a Grafana tem investido, é como é que a gente trabalha na economia, como é que a gente trabalha salvando vocês para vocês não pagarem pela telemetria que vocês não utilizam. Vimos aí como é que a gente simplifica a complexidade de observabilidade com várias outras ferramentas, o Knowledge Graph, o Database Monitoring, Instrumentation Hub, né? E aí agora, por último, a gente viu o tanto que a IA está sendo útil para a nossa plataforma e plataforma de observabilidade. E vai ser os próximos passos nossos para dentro do Agentic AI plataforma vai ser super interessante ver.